Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Johnny Lopes, estou aqui nesta oportunidade para transmitir a palavra de Deus. Vamos estar expondo o livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 12. A minha tradução é Almeida, Revista e Corrigida. Eu te convido nesse momento a abrir a palavra de Deus. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Vamos fazer uma exposição deste texto, ao qual fala da ressurreição de Eutico. Vamos ler a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, versículo 7. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Graças a Deus. Esta palavra está num contexto da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele, partindo de Antioquia, ele passa pela província da Galácia e da Frígia. E dali ele se dirige para Éfeso. Em Éfeso, o apóstolo Paulo fica em torno de 3 anos anunciando a palavra de Deus. O Senhor confirma aquela obra em Éfeso com o batismo com o Espírito Santo e fogo, ao qual foi dito por João Batista. Por que eu digo Espírito Santo e fogo? Porque se nós formos observarmos a palavra dita por João Batista, mesmo que esteja em um contexto de fogo de juízo, mas em especial esta palavra que João Batista diz, que ele batizava com água, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e fogo. É importante ressaltarmos que no grego, no original, essa palavra com não existe nessa segunda parte deste versículo. Então, o mais correto a se dizer é: ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, não com o Espírito Santo e com fogo. Porque quando eu digo e com fogo, são 2 batismos diferentes. Mas, quando se diz batismo com o Espírito Santo e fogo, é apenas um batismo, o batismo com o Espírito Santo para purificação. Então, aqui é um indício de se unem as duas coisas. O Espírito Santo, que também é fogo, batizará aqueles ao qual Jesus chamou para a obra missionária, para pregoar a palavra de Deus. E isso também se confirma em Atos 2, ao qual eles estavam reunidos e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui nós temos revestimento de poder. O batismo de Jesus com o Espírito é quando Jesus vem e reveste o crente que de outrora já creu, já professou a fé
já recebeu Jesus pela fé, mas agora existe este revestimento de poder. Então, voltando aqui a Atos 19, aqueles homens, quando tinham crido, já tinham recebido o Espírito Santo na conversão. Eles já tinham o Espírito Santo. Só que eles não tinham ouvido falar ainda que o Pentecostes já tinha acontecido, que a promessa que a outrora João Batista tinha falado já tinha se cumprido em Atos 2. E por isso eles dizem, nós nem ainda ouvimos que o Espírito Santo já esteja aqui atuando da forma que João disse. Então aqui é uma interpretação mais correta desse texto, é entendermos que aqueles homens não tinham ouvido que o Pentecostes já tinha acontecido, a promessa que outrora João Batista tinha falado, que Cristo cumpriria, eles não tinham ouvido que essa promessa já tinha se cumprido em Atos 2. Só que ali, Paulo novamente os batiza em nome do Senhor, com a autoridade do Senhor. Provavelmente aqui nós entendemos como batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas com a autoridade de Jesus. E Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens e vem sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas como evidência deste batismo de revestimento de poder. E aqui em Atos, capítulo 19, em Éfeso, mais diretamente, nós vemos a atuação de Deus através do apóstolo Paulo, ao qual grandes sinais, prodígios são feitos, aonde até os lenços e aventais se levam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam daqueles homens, e os espíritos malignos saíam, e ali todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, e muitos vinham confessando, publicando seus feitos, até os demônios testificavam a obra de Cristo, aquilo que Deus tinha feito através do apóstolo Paulo. Eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, aqueles demônios falando para aqueles que queriam imitar a obra de Deus, mas vós, quem sois? E aquele homem endemoniado saltou naqueles que queriam imitar o que Paulo estava fazendo, sendo que eles não tinham vida com Deus, sendo que eles não foram capacitados para aquilo, eles foram expostos pelos demônios, mas ali, através dessa exposição pública, o nome de Deus foi engrandecido, e muitas pessoas, muitos dos que seguiam artes mágicas vieram confessando e publicando os seus feitos ali diante de todos aqueles homens, ali diante de toda Éfeso. E ali Deus fez maravilhas, o nome de Deus, a glória de Deus ali era manifesta através dos milagres, através de salvação, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia aquilo que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ali Paulo, quando cumpre todas essas coisas, ele propôs em espírito ir a Jerusalém, não sabendo o que ali havia de acontecer. Então aqui nós já vemos Paulo inclinado, direcionado pelo Espírito Santo, é algo espiritual, o Senhor levando Paulo ali para Jerusalém, e depois ele iria para Roma. Então aqui nós já vemos Paulo com essa convicção que era necessário ele ir primeiro passando pela Macedônia, pela Caia, para buscar esmolas para levar para a Judéia, para os crentes da Judéia. Então Paulo coloca no coração: eu vou na Macedônia, eu vou passar em Corinto, e depois eu retorno com essas esmolas, com essas ajudas para os irmãos da Judéia. E isso Paulo faz, ele vai à Macedônia, ali passando por Tessalônica, por Bereia, e agora ele se dirige para a Grécia, ou então podemos dizer para Corinto, como ele escreve nas epístolas, que iria ali buscar as ofertas, tanto no capítulo 16 da primeira epístola, quanto no capítulo 9 da segunda epístola. Paulo retrata essa questão dessa ajuda que ele iria buscar em Corinto para levar para os irmãos da Judéia. E ali Paulo passa pela Macedônia, se dirige a Corinto, e agora ele retorna novamente pela Macedônia e se dirige passando por Filipos. Quando ele chega em Filipos, dali ele fica até passar os dias dos pães ázimos. De Filipos ele navega para Troade, nesse retorno que ele está indo
para Jerusalém. Primeiro ele vai para a Síria, em Tiro, e dali ele se dirige para Cesareia, e depois ele se dirige para Jerusalém. Então, nesta volta, o apóstolo Paulo está vindo, ele passa agora por Troade. Primeiro ele passou por Filipos, agora ele está em Troade e ele chega naquele lugar. E é aqui que nós vamos fazer essa exposição. Vamos aqui separar em 4 principais situações. A primeira situação está no versículo 7, vamos tratar a respeito da organização da igreja, a organização litúrgica, a organização em comunhão, a organização em ouvir a palavra de Deus. O segundo ponto, nós vamos do versículo 8 ao versículo 9, e aqui nós vamos retratar sobre as luzes no cenáculo, sinal de vigilância, de prudência, mas mesmo nesse cenário, no versículo 9, nós vamos tratar que mesmo no cenário de vigilância, de comunhão, de prudência, alguém cai de uma altura e morre. Então aqui nós temos primeiro a organização da igreja, depois nós temos um cenário de vigilância, alguém se perde, alguém cai, alguém perece, e nós temos aqui no versículo 10 ao 11, mesmo com essa queda, mesmo com esse tropeço, nós temos a atuação pastoral do apóstolo Paulo em descer, em abraçar aquele que caiu e falar, ele está vivo, teve jeito e Deus ressuscitou. E aqui no versículo 12 nós vemos essa restauração desse jovem chamado Eutico e a alegria da igreja, ou seja, quando ressuscitou aquele jovem que tinha morrido, que tinha caído, houve alegria na igreja do Senhor. Então no versículo 7, a palavra de Deus diz, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Graças a Deus. Então aqui o primeiro dia da semana, se nós observarmos o contexto histórico judaico, nós vemos isso claramente também na crucificação de Jesus, que após o final da sexta-feira, quando o sol se colocava, já iniciava o sábado. Aqui podemos também ter essa ideia de quando o sábado o sol se punha, final da tarde, já iniciava o primeiro dia da semana, o domingo. Então eu entendo aqui que é nesse contexto de final do sábado, escureceu e aí iniciou a noite e os discípulos se uniram para partir o pão, para participar da ceia do Senhor, momento de alegria, de comunhão e de despedida. Então aqui o primeiro dia da semana é o domingo ao qual Cristo ressuscitou. E esses irmãos tinham essa alegria de relembrar esse momento, não como uma substituição do sábado, porque aqui nós não vemos algo substitutivo, mas algo simbólico, porque alguns pegam essas passagens e infelizmente colocam como Jesus trocou o sábado pelo domingo. E eu não vejo isso assim como uma forma de aliancismo, de substituição. É algo que os irmãos, eles se uniam ali para lembrar desse momento que Jesus falou, este é meu corpo, este é meu sangue, e participavam da ceia do Senhor, se uniam para congregar. Então eu vejo que a igreja, ela guardava esse domingo como uma forma de simbolismo, de alegria no Senhor, de regozijo no Senhor, não como um mandamento para que pudesse assim, como sábado, ser substituído e ser guardado, porque nós sabemos que a lei, ninguém guardou a lei, ninguém era perfeito de acordo com os preceitos da lei, ninguém é justificado pelos preceitos da lei, mas Jesus veio como esse segundo Adão, Jesus veio para que nele se cumprisse, ele é o fim da lei, é Cristo que é o fim da lei, e ele veio para trazer uma nova aliança no seu sangue em Cristo Jesus, para nós tivéssemos essa liberdade de servi-lo, de adorá-lo, de estarmos reunidos em um só corpo, adorando o nome do Senhor. Então aqui no primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos se ajuntando para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então aqui nós já vemos o primeiro ponto: comunhão da igreja, para ouvir a palavra de Deus, para participar da ordenança de Cristo, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então aqui nós já temos a ceia do Senhor, os discípulos se unindo para se despedir de Paulo, porque Paulo aqui está voltando para Jerusalém, e como ele diz mais à frente, não sabendo o que ali haveria de acontecer, mas que ele iria passar por prisões, tribulações, dificuldades. E eu vejo aqui esses irmãos se unindo para se despedir do apóstolo Paulo, porque certamente Paulo disse: vocês não verão mais o meu rosto. Então ali era um momento de consolo, ali era um momento de comunhão, ali era um momento de Paulo expressar as palavras, expressar tudo que Deus tinha feito através da vida dele e também expressar a palavra do Senhor. As Escrituras eram um momento propício e Paulo prolonga nesse discurso. Ele vai até a meia-noite, ele prolonga até a meia-noite, porque ali era um momento em especial, era um momento ao qual ele estava se despedindo. Então nós entendemos aqui que não podemos pegar essa passagem como uma prática de ultrapassar os horários e fazer culto bagunçado e fazer culto sem organização, porque isto não pode ser usado como base para esse tipo de situação. A igreja tem que ter organização. Aqui vemos algo exclusivo: despedida de Paulo. Paulo está indo para Jerusalém. Ali ele provavelmente lhe dissera àqueles irmãos que eles não veriam mais o seu rosto. Então era um momento de consolo, de momento de comunhão desse apóstolo do Senhor Jesus, que tinha feito uma grande obra. Então hoje nós vemos no capítulo 16 de Atos, quando Paulo está ali, que aparece aquele homem numa visão e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E é neste lugar que Paulo retorna novamente de Troade, onde ele estava outrora, que ele viu aquele homem, que ele teve aquela visão. Agora ele está aqui novamente para se alegrar com aqueles irmãos, para consolá-los a respeito da sua partida para Jerusalém e, como Paulo dissera, para Roma. Esse era o plano de Paulo. E aqui nós vemos uma igreja que honrava o apóstolo, que tinha zelo pelo apóstolo, como Paulo dissera em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12: e rogamos os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, no versículo 13, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então aqui aconteceu por volta do ano 56, o ano 57, é o que está acontecendo aqui neste contexto, ao qual Paulo está se dirigindo para Jerusalém e passa aqui para se despedir dos irmãos. Aqui nós temos uma igreja organizada, nós não temos uma igreja bagunçada. Aqui nós temos uma igreja que se reunia, que lembrava do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Aqui o pão simboliza o corpo de Cristo, o cálice simboliza o sangue de Jesus, e o domingo era algo muito simbólico para aqueles irmãos, porque era o domingo da ressurreição de Cristo Jesus. E ali eles param para também ouvir a palavra de Deus e ser edificados através da vida do apóstolo Paulo. Então aqui nós já temos este ponto importante: a comunhão da igreja, o zelo da igreja pelo apóstolo, pelos seus líderes. Aqui nós temos uma igreja que parava para ouvir os seus líderes. Nós temos uma igreja que tinha zelo pela instrução pastoral. Nós temos uma igreja que se reunia, não era desigrejada, não queria viver cada um para o seu lado, mas estava em comunhão no corpo de Cristo, em comunhão na congregação, como está escrito em Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então nós fomos ler o livro de Atos, nós não achamos base para desigrejados. Se nós formos ler o livro de Atos, nós não achamos base para a baderna na casa do Senhor, mas achamos igrejas que estavam estabelecendo normas, igrejas organizadas. Aqueles irmãos, provavelmente, eles tinham descansado o sábado, porque era costume da época, descansar o sábado durante o dia, e no dia seguinte eles iriam trabalhar. No domingo já iniciava o turno, a seus afazeres. Então ali Paulo prolonga, como nós vamos ver aqui no seguinte, a seguir, nós vamos ver que Paulo vai até por volta das 4, 5 horas da manhã. Mas por que isso aconteceu? Os irmãos
iriam trabalhar, teriam seus afazeres no dia seguinte, porque ele foi algo em especial, despedida do apóstolo Paulo. Então, como eu já disse, não podemos usar este texto para legitimizar a bagunça, a falta de liturgia. Quem quer fazer, que faça, mas tem que observar que tem pessoas que trabalham, tem seus afazeres, e isto tem que ter conveniência na casa do Senhor. Aqui no versículo 8, no versículo 9, nós vamos ver, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui nós temos uma variação no versículo 7, que nós já falamos, no grego, que no texto crítico está, no primeiro dia da semana, reunindo nós para partir o pão. Só que no receptus, no texto recebido, está no primeiro dia da semana, reunido os discípulos. Então, tem uma pequena variação de nós para discípulos, mas isso não afeta o texto, não afeta a concepção do texto. O crítico é um texto grego mais antigo, e o receptus, o recebido, é um texto grego, manuscritos mais novos, mas isto é apenas uma variação que não afeta o entendimento da palavra. E aqui, como eu estava falando, a partir do versículo 8 e o versículo 9, nós temos aqui um cenário de luz, de clareza. Não era um lugar de escuridão, de trevas, mas era um lugar de luz, iluminado. Havia muitas luzes, ou havia muitas tochas no andar superior, ou no cenáculo, onde estavam reunidos, onde eles se ajuntavam, onde eles estavam juntos para participar daquela comunhão uns com os outros. Cenáculo, nós formos observar no livro de Atos, nós temos desde o primeiro capítulo, onde os discípulos se uniam para orar, aonde aconteceu o Pentecostes, era um dos lugares principais. Nós temos o cenáculo também, em Atos capítulo 9, em Jope, aonde Dorcas, após morrer, é colocada no lugar chamado cenáculo, que é um andar superior. E aqui também em Troade nós temos este espaço, aonde os irmãos usavam como lugar de adoração a Deus, de comunhão e de participar do pão e do corpo e do sangue de Jesus. Então ali o cenáculo sempre era usado neste fim, para servir a Deus, para estar adorando a Deus. Nós vemos também Pedro, quando ele tem aquela visão do lençol lá em Jope, ele está no cenáculo orando. Aqui nós temos um cenáculo cheio de luzes e um jovem por nome Eutico. Aqui nós temos que entender que jovem, nesse sentido, tinha uma faixa etária entre 15 a 20 anos. Então aqui Eutico estava sentado numa janela. Ele cai do terceiro andar, com um sono profundo que veio sobre ele, foi dominado pelo sono, e ele é levantado como morto. Então, nós temos aqui um cenário iluminado, e alguém, mesmo nesse cenário de luz, ele consegue dormir. Nós temos aqui um cenário de exposição de instruções do apóstolo Paulo, mas mesmo nesse cenário de instrução, alguém consegue dormir. Então, o que eu entendo, o Eutico não estava prestando atenção no que Paulo estava falando, ou ele estava muito cansado. Mas cansado, eu creio que não é motivo para alguém dormir no meio de uma pregação. Ele pode dar uma cochilada, mas dormir, cair de uma janela, primeiro, olha o risco que a pessoa assume em sentar em uma janela no terceiro andar. Olha o risco que a pessoa assume. Está vendo que está cochilando, mas não sai do local de perigo e de risco para a vida. Então, a pregação está ali ecoando. Alguém está anunciando a palavra, mas mesmo assim alguém consegue se distrair e morrer. É morte.
porque nós temos os pais da igreja relatando aqui também, mas o texto bíblico, ele é de forma clara. Lucas estava ali. Nós vemos aqui no versículo 5, estes indo adiante nos esperaram em Troade. Então aqui Lucas está trazendo um relato que ele estava no local. E aqui Lucas fala que ele foi levantado morto, jovem, no versículo 9. Nós temos Agostinho, que também atesta que ali o jovem morreu. Nós temos também outros Crisóstomos, e entre outros que também atestam essa realidade. E aqui nós temos o relato lucano, que o jovem caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Então aquelas pessoas que chegaram junto do jovem, olharam e falou, morreu. Lucas também atestou e falou, morreu. E todos ali começaram a ficar pesarosos e de uma certa forma tumultuar a situação. Então aqui primeiro, nós temos um ambiente de comunhão, de pregação da palavra, podemos dizer assim, de ceia do Senhor, um local iluminado, mas mesmo assim alguém cai e alguém morre. Então o que podemos aplicar nesta palavra? Tem ambientes que são agradáveis, tem ambientes que são organizados biblicamente, liturgicamente, instrutivamente, mas mesmo assim as pessoas se desviam, as pessoas pecam, as pessoas caem, as pessoas blasfemam, as pessoas conseguem negligenciar algumas verdades. Então aqui nós vemos alguém num ambiente agradável, num ambiente correto, mas mesmo assim ele cai. E aí que podemos trazer? Alguém desvia, coloca a culpa no pastor. Alguém desvia, coloca a culpa na irmã do círculo de oração. Alguém desvia, coloca a culpa na liturgia do culto. Não gosto daquela igreja, não gosto daquela pastor, mas a palavra está sendo pregada, os irmãos estão abraçando, estão cuidando das ovelhas, mas mesmo assim tem aqueles por negligência própria se desviam, cai, perece, porque está um corpo para o lado de fora e o outro para dentro, um lado está para fora e o outro para dentro. Às vezes o corpo está para dentro, mas o olho está no mundo. Às vezes está aqui dentro da igreja, mas não consegue ouvir o que está sendo ministrado, não presta atenção na ministração da palavra. Ou também pode acontecer por deslizes do dia a dia, por cansaços, por angústias, por tantas situações que a pessoa pode cair e morrer. Mas aqui nós temos, não é culpa da igreja, não é culpa do ambiente, mas é a pessoa que caiu, que pereceu, que negligenciou. E isso nós vemos desde o princípio da criação. Adão caiu, coloca a culpa em Eva. Eva caiu, coloca a culpa na serpente. Mas Deus não quer quem transfere culpa, mas Deus quer quem assume diante dele que errou, quem reconhece os seus pecados, quem se humilha diante dele e fala, eu que sou falho, é eu que quis sair, eu que sou pecador e é eu que necessito da graça e da misericórdia no Senhor. Nós temos no século 21 uma igreja que só fica apontando erros muitas vezes, mas esquece de olhar para dentro de si, tirar a trave do olho e olhar para frente, para o alvo que é Cristo Jesus. E o Senhor nos convida, através da sua palavra, para olharmos para nós, examinarmos a nós mesmos, para ver se estamos na fé, provarmos a nós mesmos, para ver se não estamos saindo do caminho, se não estamos negligenciando a palavra de Deus, para que não venhamos cair nas ciladas. Aleluia! A palavra de Deus é: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então o cenário era propício, o ambiente era agradável, mas alguém cochilou, caiu e morreu. E agora nós temos essa situação. Então, primeiro, um ambiente de comunhão. Segundo, um ambiente de vigilância, de iluminação, de prudência. Mas mesmo nesse ambiente alguém cai e morre. E agora nós temos o cuidado pastoral com quem caiu. Nós temos a partir do verso 10,
E do verso 11, vamos ler aqui a palavra de Deus. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Versículo 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Graças a Deus. Alguém cai, alguém morreu, alguém tropeçou. Eutico caiu da janela, morreu. Mas nós vemos um apóstolo Paulo descendo, abraçando e sendo usado por Deus para ressuscitar o morto. Nós temos um Paulo preocupado com quem caiu. Nós temos um Paulo preocupado, ele para o que estava fazendo, a pregação, a instrução, deixa os 99, como Jesus disse na parábola, deixa as 99 ovelhas guardadas, cuidada, preservada, e vai atrás da que caiu e se perdeu. Nós precisamos observar se nós temos agido desta forma, ou enterrando mais quem caiu, ou somente apontando o dedo, falando: olha lá, ó, errou, morreu, e agora está lá na lama, ele merece estar ali, ele era para estar ali mesmo, porque negligenciou a pregação do apóstolo Paulo, negligenciou o ambiente de comunhão, faltou vigilância. Mas não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele mostra algo diferente, ele vai lá, abraça quem está morto, e Deus ressuscita. Aqui não fala ressuscitou, mas pelo contexto, pelo entendimento, Paulo fala: ele não está morto, a alma está viva nele. Nós vemos aqui também no versículo 12, que quando fala que levaram vivo jovem, é como se ele fosse andando com as próprias pernas, sem sequelas, sem osso quebrado. Alguém cai do terceiro andar, não quebra o osso? Ou foi Deus que fez a restauração completa? Ou foi Deus que ressuscitou e curou algum osso quebrado? É assim que Deus faz. Quando Deus ressuscita, Ele não deixa sequelas. Quando Deus restaura, Ele não deixa sequelas, porque Ele restaura por completo. Seja casamento, Ele restaura por completo. Seja saúde, se é Deus que está curando, a saúde vem por completo, porque a obra que Deus faz não é pela metade. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele faz a obra por completo. Aí nós temos aqui um apóstolo Paulo que abraça, nós temos um apóstolo Paulo que deita-se sobre aquele jovem. A Bíblia que diz, aqui é Penesen, deitou-se sobre ele. Paulo deita-se sobre o jovem, abraça aquele jovem e fala: a alma está nele. Ou seja, para que ele morresse, para que ele não estivesse vivo, a alma sairia e não estaria no corpo. Haveria essa separação do homem natural, do homem interno e do homem externo, do homem material e do homem imaterial. Então aqui nós vemos que a alma, ela não morre juntamente com o corpo. Podemos fazer essa aplicação? O corpo morre, mas a alma, ela tem uma direção. O corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu, seja para direcionar ao inferno, seja para colocar neste repouso no céu, aguardando a glorificação final do corpo. Então, esse estado intermediário, ele existe. E aqui nós vemos Paulo falando: a alma está ainda no corpo. É a mesma coisa que o Tiago disse: o corpo, seu espírito está morto. Então o corpo do homem não é o sangue do homem. O animal, o corpo, a vida do homem não é o sangue. A alma não é o sangue. A mesma coisa, o animal, a vida está no sangue. Mas o ser humano é diferente. Ele recebeu um sopro de vida da parte de Deus. Nós vemos isso em Apocalipse 6. Quando as almas estão debaixo do altar, ali, os mártires da grande tribulação, eles falam: nosso sangue foi derramado na terra. Então, se a alma deles fosse o sangue, como é que eles estavam lá debaixo do trono clamando? Então, nós temos essa base sólida na Bíblia. Mesmo que você seja dicotomista, tricotomista, eu
abraça essa ideia do tricotomista, o homem é um ser integral, espírito, alma e corpo. E é isso também que nossa igreja ensina, temos até aprendido isso nas nossas EBDs, Escola Bíblica Dominical, Igreja Assembleia de Deus Teixeira de Freitas. E a nossa igreja, ela tem prezado pela palavra de Deus. Então, nós temos esse homem integral, composto em espírito, alma e corpo. A parte material e a parte imaterial do homem. Então, aqui a alma nele está, e Paulo vai, aquele jovem está vivo, ressuscitado, Paulo sobe, parte o pão e come com os discípulos, e ainda fala largamente até a alvorada, e assim depois ele continua a sua viagem de volta a Jerusalém. Então Paulo desce, se deita, abraça, inclina-se. Tem uns versículos que falam: inclinou-se ou deitou-se sobre o jovem, abraçou o jovem e fala: ele está vivo, e Deus fez aquele milagre. Só que Paulo agora, ele volta para continuar cuidando das outras ovelhas. As outras que outrora estavam ouvindo a palavra. Ele precisa continuar aquela obra. E ele deixa esse jovem em cargo dos outros obreiros, dos outros irmãos. E Paulo sobe, e agora ele vai partir o pão, porque primeiro veio a exposição, a instrução, e agora é hora de partir o pão. E Paulo parte o pão, participa com aqueles irmãos, e ainda fala até perto de amanhecer o dia, por volta das 4, 5 horas da manhã, e depois ele continua a sua viagem de volta em direção a Jerusalém. Então aqui nós temos um cuidado com alguém que caiu, mas também não podemos esquecer dos outros que estão de pé. O pastor, ele tem que cuidar dos que caíram, tem, mas ele também tem uma igreja para cuidar, para doutrinar, para instruir. Um pastor não pode ficar somente atrás de quem não quer vir para os cultos. Ele vai, chama, ora, manda vir, solicitando com sabedoria e graça de Deus. Mas ele também não pode ficar preso somente aí para buscar, porque tem outras pessoas na igreja que tem que fazer também esse papel de abraçar quem não quer vir, de chamar, de convidar, porque o pastor ele tem uma igreja para cuidar. É isso que acontece em Atos 6. Pedro e os apóstolos, ele diz: não podemos deixar a palavra de Deus e servir as mesas. Escolhe entre vós homens que façam este trabalho. Ali escolhe 7 diáconos, e Estevão está no meio. Então, o pastor, ele cuida de quem caiu, sim, ele estende a mão quando ele pode. Mas também ele tem 99, como Jesus disse na parábola, tem 99 ovelhas que estão guardadas, protegidas, que precisa desse cuidado pastoral, que precisa desse pastor estar ali, que ele não pode somente ficar indo atrás de quem desviou, não pode somente estar atrás de quem caiu. Ele faz isso, mas ele tem uma igreja para doutrinar, para instruir, para cuidar. Isto de ir atrás dos que caíram, de cuidar, de trazer novamente também é minha parte e sua parte. Então, a palavra de Deus nos convida a nos envolvermos mais com a obra de Deus. Então, Paulo, a partir da meia-noite acontece essa situação. Ele parte o pão e ainda fala até a alvorada. Ele continua pregando a palavra de Deus. Porque aquilo que ele começou, da instrução, de despedimento, de consolo, ele precisava prosseguir. Ele precisava continuar fazendo. E é isto que nos alegra, é estarmos ouvindo a palavra de Deus. O versículo 12, aqueles homens levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Então, primeiro, comunhão, segundo, vigilância e queda, e agora nós temos o cuidado pastoral, e por último, a restauração do jovem Eutico. Então, uma igreja saudável, ela precisa cuidar dos que caíram, mas também cuidar dos que estão de pé, orientando, doutrinando, discipulando e exercendo
a vontade de Deus. Por quê? Os que caíram, quando eles caem, vem tristeza para os que estão de pé, vem. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 10, não façam tumulto, não perturbem-se, não fiquem angustiados, porque ele está vivo. Sim, você que desviou, você causa angústias em algumas pessoas, sim, tem tristezas. Mas a palavra de Deus te convida a voltar à vida novamente, a reconciliar com Deus novamente, para que assim você esteja consolado e consolando os demais. Deus te chama pela palavra para você se reconciliar com Ele. E eu estendo a mão aqui do Evangelho, a graça de Deus, por intermédio da palavra dele, o Espírito Santo confirma, testifica esta obra. Independente da altura que você caiu, independente da sequela, da queda, do que quebrou, do que foi desfeito, Deus está te chamando novamente, Ele quer te curar novamente, Ele quer te restaurar novamente, mesmo que o seu casamento foi desfeito com a sua queda, mesmo que aconteceram coisas terríveis com a sua queda, mesmo que você ache que não tem mais jeito, mas a graça de Deus te alcança e Deus te restaura e você vai ficar de pé e você vai prosseguir para a glória do nome do Senhor. É isto que nós anunciamos. Esta é a mensagem que nós anunciamos, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem também de discipulado e instrução para que tenha prudência na casa do Senhor. E também quando errarmos, Deus nos guarde para não pecar. Mas se você errou, não fique transferindo a sua culpa, assuma o seu erro, assuma que você é pecador, assuma que você é dependente da graça, que Deus, se você reconhecer o seu pecado, se você se arrepender dos seus pecados, Deus é poderoso para te trazer a vida. Não transfira a culpa, mas reconheça, como Paulo clama em Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o clamor do pecador, que tem que gritar, tem que clamar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus, Ele testifica a sua obra. Nós cremos que da mesma forma que Deus operou esses milagres ressuscitando, Ele continua operando. Nós cremos na continuidade dos dons espirituais. E Deus, Ele está disposto a não só nos conceder graça para a salvação, como Ele tem feito em nós, tem nos salvado, justificado em Cristo, mas também Ele quer te usar para anunciar as boas novas, para fazer o ID e abraçar os que caíram e chamá-los novamente à reconciliação, para que você não retenha para você somente esta graça, esta obra, esta salvação, mas o Senhor te chama, o Senhor te envia e o Senhor te capacita. E Paulo continuou a viagem, mas ali ele deixou uma lição para cuidarmos não somente dos que estão de pé, mas dos que caíram. Não somente dos que caíram, mas também dos que estão de pé, e o nome de Deus será glorificado. Amém? Deus abençoe. Comente, curta este vídeo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, e estaremos assim cada dia mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu planejo aqui, se assim o Senhor me permitir, fazer mais vídeos igual a este toda semana, se assim o Senhor me dá graça. E eu quero também, futuramente, expor toda a primeira epístola do apóstolo João. Comente aí embaixo aí se você tem alguma ideia de alguma epístola do Novo Testamento. E assim estaremos observando os comentários, as ideias, para que possamos elaborar um material
para transmitir para vocês. Nos ajude aí comentando neste vídeo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, para a glória de Deus, para louvor do nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, prossiga em fé, não olhando para trás, com vigilância, para não cairmos em tentação, mas em oração, dependentes da graça de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus.